Meu nome é Levi, eu sou arte educador, sou formado em música, em educação musical pelo Instituto de Artes da Unesp. Sou atualmente pesquisador, eu trabalho com arquivo, com história e memória, sobretudo na arte educação. E com essa minha formação musical e com essa experiência com orquestra, vou vir falar um pouquinho sobre a história da orquestra, sua origem, como ela aparece, como também ela chega aqui no Brasil, como ela vai se remodelando também. Porque a orquestra ela tem uma coisa muito interessante na história, porque ela não é sempre um padrão, sempre um formato igual. Ela sempre vai mudando ao longo da história. Né? E eu acho que a primeira coisa interessante e muito importante de se dizer é que a orquestra em si, ela tem um nascimento num contexto europeu. Né? Então a orquestra, ela enquanto um grupo musical, ela vem da Europa, ela tem origem europeia. A primeira ideia, conceito de orquestra, ele vai nascer ali no século, mais ou menos no século XV, XVI. Ela é uma apropriação da palavra orquestra que tem na Grécia Antiga dos teatros gregos, que chamava a orquestra como aquele espaço dentro dos teatros gregos onde ficavam os atores, as atrizes. Né? Conforme foi passando o tempo, essa palavra foi recuperada para chamar como um agrupamento de musicistas. Não existia um padrão quando ele nasce. Né? A orquestra ela nasce como só nesse conceito, nessa ideia de juntar pessoas para tocar. E aí a gente também está falando de um lugar e de um contexto muito específico, que a orquestra ela está ligada a uma elite europeia também. Então, isso não significa que camadas populares não fizessem música, mas existia uma elite que financiava grandes músicos e grandes instrumentistas para se reunir e para tocar. Porque a música ela era para corte, para coroa, para uma nobreza. Tá? Tem esse movimento. Então a orquestra ela passou a ter um papel muito preponderante mesmo, como grupos que se reúnem, que se tocam e começa a surgir um formato com músicos específicos, instrumentistas específicos a partir do surgimento da ópera lá na Itália, né, no século XVII. A ópera ela vai ser esse grande conjunto musical que tenta unir as artes visuais, as artes cênicas e a música junto. Então a gente tem aí um elemento musical e a literatura também, não podemos esquecer, porque vai se ter pessoas que vão escrever os libretos, que são histórias que são para servir para ser cantadas, vão ter os compositores que vão compor a partir das letras dessas peças, dessas dramatizações, e vai ter o teatro junto, porque os músicos, os cantores, para além de cantar, eles vão ter que performar, né, essas letras. Então a orquestra vem junto para ter um elemento instrumental acompanhando esses trabalhos vocais. Então a ópera ela aparece nesse contexto também elitizado, porque vai ser uma nobreza que vai bancar isso, os mecenas italianos, sobretudo, vão bancar esse tipo de arte, sobretudo como um projeto artístico mesmo de mostrar poder. Né? Sempre está ligado com uma emancipação de uma nobreza que se diz culta, né? Que se diz, olha, o que a gente consegue bancar. Então a orquestra nasce nesse contexto. Tá? Conforme foi evoluindo a ópera e conforme foi evoluindo os grupos musicais e os instrumentos, né, ao longo do tempo a orquestra ela foi se estabelecendo com formatos, ou seja, alguns instrumentos começaram a ganhar tanta importância dentro dessas reuniões para os compositores, dessas reuniões de músicos, que alguns instrumentos acabaram se estabelecendo e começaram a se tornar um padrão, né? Um padrão, dá um caráter de padrão para uma orquestra. Então a primeira família que surge na orquestra de grande importância, que começa a se fixa na orquestra, é os instrumentos de cordas, né? A família das cordas. A família das cordas, elas nesse período são as violas, como a gente conhece hoje, as violas da gamba. Né? Elas eram em 7 instrumentos que se dividiam mais ou menos em tamanhos diferentes, tamanhos distintos, e elas eram muito valorizadas pelos compositores e pelos músicos de orquestra por conta da sua amplitude, pela gama de timbres, de sonoridades que ela poderia ali
produzir e estabelecer para ajudar, sobretudo, na relação com outras sonoridades ali para contribuir, por exemplo, com a dramatização na ópera, né? Então as violas, que hoje ela ainda existe até no contexto de orquestra, ela tinha uma família grande, numerosa, e é o que mais é esquecida, ninguém lembra da família das violas, né? Todo mundo lembra do violino, que é da família das cordas, que vem da família das violas, mas é a última a nascer. Isso é uma coisa muito curiosa de se pensar. Mas as violas até o século XVIII aproximadamente, ela tinha um grau de importância muito forte dentro das orquestras, né? Então, não tem como falar de orquestra e não tem como falar da história da orquestra sem falar da história dos instrumentos, porque a orquestra ela vai evoluindo conforme os instrumentos também vão evoluindo de uma certa maneira. Como que se dá essa evolução? Se dá pela elaboração de novas materialidades, de novas técnicas, de uso de outros dispositivos que vão auxiliar na ampliação da sonoridade ou da qualidade técnica desses instrumentos. Então, falando das violas, chegou uma época em que ela começou a se tornar muito desconfortável de uso, porque elas eram de portas muito grandes, elas possuíam uma quantidade numerosa de cordas, né? Uma viola da gamba tem por volta de 7 cordas, né? Então, acabou se tornando muito complicado aprender e ter o seu uso, conforme foi passando o tempo. Então, começa a se surgir novos instrumentos, e esses instrumentos vão se consolidando, se incorporando na orquestra de uma maneira mais regular, tá? Então, a primeira família que eu acho importante a gente começar a falar, que é a primeira que se fixa dentro da orquestra, é a família das cordas, tá? Rapidamente, o que é família? Porque a gente tem família ou naipe, né, que a gente usa essas terminologias quando a gente vai se referir à orquestra. Família e naipe, eles são usados mais ou menos como sinônimo. É só pensar o naipe do baralho, né? A gente não tem o naipe de paus, de espadas, de copas, que determinam um conjunto simbólico através desses agrupamentos. Então, copas, todas as cartas de copas são indicadas por corações, né? Na orquestra é a mesma coisa, na relação com as famílias, ou naipes de famílias, a gente tem a mesma relação. A gente tem a família das cordas, que elas são organizadas através de instrumentos que tenham cordas. E aí a gente vai ter algumas diferenças também, como cordas friccionadas, cordas dedilhadas. As friccionadas são as que usam arco, as dedilhadas são as que usam palheta ou só a mão, né? A gente vai dedilhando mesmo. A gente vai ter a família dos metais, como se fossem naipes distintos de um baralho, né? Então, a orquestra, é importante a gente pensar nisso, porque se existem naipes ou famílias em separado, a orquestra ela agrupa essas famílias numa grande comunidade, numa grande família, né? Então, a gente tem na orquestra hoje a família das cordas, a família dos metais, a família das madeiras e a família das percussão. É uma coisa bem básica e é a mais contemporânea, mais moderna essa formação, né? A primeira que se sistematizou foi a família das cordas, né, que começou com a família das violas e depois ela passou a ser dividida em violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Ela se sistematizou assim porque as violas foram evoluindo, alguns instrumentos foram saindo, outros instrumentos dessa família ganharam mais peso, mais importância, ampliou-se a construção e melhorou o aperfeiçoamento técnico da construção desses instrumentos, e aí eles ganharam uma nova roupagem e acabou sistematizando dessa maneira. O que diferencia um instrumento do outro é justamente o timbre, né, a altura. Um é mais agudo, mais grave. O importante a gente perceber também que as famílias elas são organizadas justamente pela relação de alturas que elas têm entre si. Então, as cordas elas aparecem, principalmente ela aparece como uma orquestra individualizada, as orquestras de cordas na Europa, por volta também do século XVIII, né, final do século XVII, começo do século XVIII. A gente tem no período da história da música chamada música barroca. É pela música barroca que se consolida a orquestra de cordas e os primeiros desenhos do que vai ser posteriormente a orquestra contemporânea.
é onde se define que a orquestra de cordas, como o principal grupo orquestral, vai ser definido por 2 violinos, uma viola, um violoncelo e posteriormente um contrabaixo, né? E, eventualmente, alguns instrumentos de madeira, que não são obrigatórios, mas cordas é obrigatório nesse período, né? Normalmente é mais comum de se ver. Depois, ali no final do Barroco, quando a gente está falando de períodos históricos, a gente aproxima mais ou menos por datas. O período Barroco, nessa aproximação histórica, se dá por volta de 1750, século XVIII. E nesse período já começa a ter a presença mais forte da família das madeiras. A família das madeiras, embora sejam um dos instrumentos que compõem ela, sejam provavelmente as mais antigas que se tem da história, como a flauta, que a gente já tem elementos e indícios históricos que ela já é utilizada aparece, né, pelo menos na pré-história, a partir de construções de ossos de animais, ela foi a segunda, vamos dizer assim, família a se formar e a conseguir um espaço, de fato, dentro da orquestra. Então, no final do período barroco, a gente já vê a presença de flautas e de oboés dentro da orquestra, eventualmente fagote, que são oboé e flauta, são 2 instrumentos de timbres muito distintos, mas são agudos, e o fagote porque ele é um instrumento grave, né? Até então era um instrumento mais grave dentro das madeiras. Com a chegada do classicismo, eles se estabelecem mesmo como um grupo, como essa família que está junto com a família das cordas. Como que é a família das madeiras nesse contexto? É sempre uma flauta, uma ou 2 flautas, um oboé. O clarinete, ele é o mais tardio, mas ele começa a aparecer, porque o clarinete ele surge por volta também de 1750, 1760. Quem cristaliza a importância do clarinete dentro da orquestra é o Mozart, que ele vai construir várias composições com a presença do clarinete dentro da orquestra. E a gente também tem a presença do fagote. Então a família das madeiras, basicamente, na orquestra vai ser flauta, oboé, fagote e posteriormente o clarinete. Tá? Essa formação ela vai se fixando. Quem também fixa muito essa formação vai ser o Beethoven, com as suas sinfonias, com as suas 9 sinfonias, ele faz o uso fechado de pelo menos dessas famílias. Claro que ele vai acrescentar outras, mas essas outras famílias, quando aparecem em Beethoven e nesse período do classicismo, já começo do romantismo, que a gente está falando aí começo do século XIX, ainda a gente não vê tanta presença desses instrumentos, né? Como os metais, trompa, tuba, trompete, eles ainda não ganham tanta força. Aí no romantismo, que é século XIX, aí sim a gente tem uma ampliação da orquestra. Tá? Então aí já são acrescidos os metais, como uma outra família que vem corroborar com as outras famílias que já estão bem sistematizadas dentro da orquestra. O romantismo ele é um momento da história, pelo menos da história da música, que vai valorizar muito a produção musical mesmo, a partir de um certo exagero, um certo excesso. Então, quanto mais instrumentos, melhor. Também é um momento onde que a maioria desses instrumentos, que mesmo que não estivessem já presentes na orquestra, eles passam por um aperfeiçoamento técnico de produção muito forte. Então, os metais foram os que talvez passaram por mais transformações de desenvolvimento técnico deles, né? Da construção, da elaboração, das suas inovações de construção material mesmo. Então, conforme eles foram ganhando essas novas dimensões, eles começaram a ser mais bem-vindos na orquestra. Então, Beethoven é um dos primeiros compositores também, assim, não é o exclusivo, mas é um dos primeiros compositores a incluir de uma maneira mais significativa os metais para a orquestra. A terceira sinfonia dele, que é a Heroica, tem uma passagem bastante conhecida e que foi bastante polêmica na época. Isso daí é uma fofoca musical, tá? Mas tem uma passagem muito polêmica na terceira sinfonia do Beethoven que ele coloca um solo de trompa, e isso foi até um escândalo, sempre falando aqui de uma elite, de uma nobreza que não aceitava muito essas inovações, né,
do ponto de vista orquestral, né? E é no século XIX que esse formato de orquestra, com pelo menos cordas, madeiras, metais e agora também com percussão, ela se estabelece e se fixa. Tá? É bem nesse momento, é nesse período. E sempre ressaltando que eu estou falando de uma música europeia, de uma história europeia. As transformações acontecem majoritariamente na Europa. Bom, chegada do século XX, a gente tem a expansão agora, de fato, da orquestra, que vai apelar ainda mais para a inclusão de novos instrumentos que começam a surgir também no século XX e também ampliar a quantidade de instrumentistas que já tem. Isso vai muito ao encontro de compositores que começam a fazer um apelo de escrita musical muito mais densa. Eu acho que o exemplo mais icônico que a gente tem de compositor que vai escrever assim para orquestra muito numerosa, muito grande, que acrescenta novos elementos, é o Gustav Mahler. Ele vai escrever, inclusive ele tem uma sinfonia bastante famosa, que é a Sinfonia dos Mil, que exige no mínimo 1000 músicos para estar presente na sua execução, com coro. E aí também tem essa orquestra que ela sempre tem esse padrão, mas alguns formatos exigem a presença de corais, de coro, como uma parte da orquestra. Então tem o próprio Mahler via, dentro da Sinfonia dos Mil, o coro como a própria orquestra, né? Então essa noção de orquestra ela sempre vai variando ao longo da história. Sempre está muito ligado a questões econômicas e políticas, porque se você consegue só construir uma orquestra grande, pomposa e numerosa, se você tem dinheiro. Ao longo da história a gente vai ver o uso da orquestra também com fins políticos mesmo, né? Aqui no Brasil a gente vai ter exemplos do próprio Getúlio Vargas usando a orquestra para fins do populismo. O próprio fascismo também usou a orquestra para fins de propaganda, para fins de demarcar um espaço de superioridade cultural, superioridade ideológica. Então a orquestra ele tem esse peso, por isso que ela vai variando também no seu formato. Bom, e a orquestra no Brasil? O Brasil teve orquestra, tem orquestra, como que chegou no Brasil a orquestra? Eu acho que isso é um ponto importante e também revela muitos problemas. A gente sabe que a orquestra ela chega no Brasil com a coroa portuguesa, então isso significa que ela chega no momento que o Brasil ele é invadido, né, e tem um projeto de colonização. Então, uma das principais bandeiras do projeto de colonização é a falsa ideia de civilidade europeia. A música ela vai ser um fator decisivo como forma de ideologia, de uma posição de uma ideologia europeia. A gente tem uma diferença aqui no Brasil de como a música e, sobretudo, a orquestra ela se formata dentro do nosso país. Quando a coroa chega aqui, ela chega com os jesuítas, e os jesuítas eles acreditavam que a música seria uma ótima ferramenta para catequizar os indígenas. O que é muito diferente quando a gente vai falar do escravismo das populações negras, né, sequestradas da África, porque não se tinha essa mesma relação. A música não sequer foi pensada para esse grupo, né? E lembrando sempre, na medida em que se impunha esse modo de vida eurocêntrico para essas populações, essas culturas eram apagadas também. Então a gente não sabe como, nesse período, a música indígena, a música africana, ela chega de fato aqui. Mas a orquestra ela vai ser um lugar de formação, de educação mesmo, vamos pensar nesse sentido. A orquestra ela tem um caráter pedagógico aqui no Brasil para os indígenas, sobretudo nesse primeiro momento. Ela vai ter uma função de catequização para os indígenas e, posteriormente, conforme a coroa ela vai chegando cada vez mais, o processo de colonização cada vez mais avançando, esse projeto de tornar esse Brasil cada vez mais um espelho da colônia, as orquestras elas vão estar muito ligadas com as igrejas católicas que aparecem aqui, que elas ganham espaço, então, que é já também uma prática comum na Europa, né? As
É normal ter nas igrejas europeias orquestras. Então aqui no Brasil vai ter, elas vão ser destinadas, em princípio, muito mais com essa função religiosa. E é muito curioso que alguns dados indicam que, majoritariamente, quem era músico de orquestra eram os escravos. E aí a gente está falando aí por volta do século XVII, século XVIII, porque tem uma questão que é um trabalho manual tocar em orquestra. Ser músico de orquestra é um trabalho manual e uma pessoa de elite não vai fazer esse trabalho manual. Então, se destina essa função às pessoas negras escravizadas. Mas a gente tem aí também alguns compositores desse período, na verdade só um compositor que é bastante conhecido na história da música, que tem origem afrodiaspórica, que é o padre José Nunes Garcia, que ele trabalhou na corte como compositor. Isso aí a gente também está falando do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX. É importante destacar que é muito problemático a questão da formação orquestral aqui no Brasil nesse período, porque ela revela muitos apagamentos, muitas violências. A gente tem poucas documentações que se trabalhe, revele, ajude a gente a entender um pouco como que se deu esse movimento do aparecimento da música europeia e da formação orquestral no Brasil, porque ela envolve realmente muita violência. A gente está falando de catequização e colonização. Né? Mas a gente tem grandes compositores, a partir do século XIX, a coroa portuguesa aqui no Brasil vai incentivar muito a música, sempre pensando nessa cópia com a colônia. Então a gente tem um conhecido compositor que é o Carlos Gomes. A gente tem bastante compositores a partir também do século XX. A gente vai deixar algumas indicações na descrição. Bom, como proposta de atividade, que deixo algumas perguntas antes, é reconhecer, né, que compositores ou compositoras a gente tem atualmente, hoje, que se dedicam a trabalhar com orquestra, se conhece alguém, se conhece algum músico, alguma musicista. É também se perguntar quantas compositoras e compositoras negros a gente conhece atualmente, sobretudo no nosso contexto no Brasil. Quantas compositoras, quantas mulheres a gente conhece no meio orquestral, que tem uma projeção, que tem um reconhecimento. E quantas mulheres instrumentistas a gente conhece, quantas pessoas negras, indígenas, instrumentistas e musicistas a gente conhece hoje, no cenário orquestral. Como proposta de atividade, eu sugiro 2 atividades. A primeira é reconhecer famílias que estão presentes na orquestra. Então, a sugestão é ouvir músicas orquestrais e tentar identificar família das cordas, família dos metais, família da percussão. Então, fazer essa escuta mais atenta, que parece simples, mas ela exige um cuidado e uma atenção. Então, que família que a gente está escutando agora, ouvindo essa orquestra? Quais instrumentos a gente consegue identificar? Quais são os timbres que a gente consegue identificar de determinada família? A segunda atividade que eu proponho é pensar em colocar para ser escutado diferentes formatos de orquestra. Então, a gente tem uma orquestra de cordas, uma jazz sinfônica, uma orquestra de metais, uma orquestra sinfônica. A partir desses vários formatos também conseguir identificar não só os instrumentos, mas a própria natureza dessa orquestra, né? Que orquestra que é? Que tipo de orquestra que é? Que tipo de formato de orquestra que está sendo escutado? Tá? Então, 2 exercícios de apreciação musical. Queria aproveitar e agradecer o Instituto de Artes da Unesp, que cedeu o espaço e também cedeu os instrumentos que vão aparecer no próximo vídeo. Até mais. Olá, eu sou Edna e este vídeo que acabou de assistir faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou
crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.